Olá, minha turma, boa noite, papais e mamães. Se você ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez, meu nome é Ed Alves e eu ensino como criar filhos disciplinados, sem estresse, sem palmadas e sem castigos. Se você tem filhos ainda crianças, fica comigo que eu falo, vai te interessar. E o tema da live de hoje é como ajudar seu filho ou sua filha a lidar com as emoções. Muitos papais e mamães acabam falhando nesse processo, acabam inclusive criando expectativas desarrazoadas, criando expectativas que não estão conectadas com a realidade da criança, ou seja, que a criança não está preparada. É uma coisa muito engraçada que acontece tanto com papais quanto com mamães, que é exatamente esperar da criança um equilíbrio emocional que muitas vezes o adulto não está nem oferecendo como exemplo. Ou seja, o adulto que tem já o desenvolvimento cerebral completo não se controla diante das emoções e mesmo assim quer que o filhote ou que a filhota pequenininho, pequenininha ali que se controle. Vamos pensar sobre isso hoje, vamos falar sobre isso. O primeiro ponto que eu trago para vocês sobre como ensinar seu filho ou sua filha a lidar com as emoções é que você precisa entender o que é uma emoção, como a emoção surge dentro das pessoas, dentro do seu filho, da sua filha, e vai servir também para você entender como a emoção surge dentro de você. A primeira percepção que traz a emoção está aqui, ó, especialmente para os adultos. Você vai ver que a criança é muito mais instintiva, é uma programação que a gente chama de programação da espécie. É o instinto da criança que faz o despertar das emoções. Mas como a gente está falando aqui, para você entender o que é a emoção, a primeira percepção da emoção surge na mente. Então, você lida com alguma coisa, com alguma situação externa, e aí você desperta para uma emoção. Ou também pode ser algum pensamento seu. Então, você já pode começar a entender aí para saber o que é que rola com essa emoção, que ela pode surgir tanto de um estímulo externo, de algo que vem do ambiente, alguma provocação, alguma coisa de outra pessoa, ou pode surgir de algum pensamento seu, de alguma crença, de alguma convicção que você crie, ou até mesmo de alguma dúvida que te desperte a emoção. A gente vai entender daqui para frente, passo a passo, para você sair daqui olhando seu filhote, sua filhota, manifestando algum sentimento, alguma emoção e você saber exatamente o que está passando, tá bom? Esse estímulo que inicialmente é mental pode ser consciente ou inconsciente. Pode ser algo que você esteja pensando, raciocinando a respeito daquilo e avalia algum risco e aí sente o medo. Você está conscientemente, você está tendo um pensamento consciente que está produzindo em você uma emoção. Mas ele pode ser inconsciente também. Alguma coisa acontecer, seja do estímulo externo ou através da sua mente mesmo, e você nem percebeu o gatilho, mas que o seu inconsciente já identificou aquilo ali como sendo um gatilho de uma determinada emoção. E aí vale a pena a gente lembrar o seguinte: quando a gente está falando de emoção, a gente não está falando só de medo, não está falando de raiva, está falando de todas as emoções. A gente trabalha com 5 emoções base. Existem outras teorias, mas para efeitos didáticos, isso aqui é suficiente para vocês. A gente trabalha com medo, com a raiva, com o nojo, com a tristeza, com a alegria. Alguns teóricos aí colocam a surpresa como uma emoção também, mas para efeitos didáticos e gestão da emoção, isso aqui é mais do que suficiente para você. Pode acreditar nisso, então vamos tocar o barco adiante. Existe a programação inconsciente, que é o seu modelo mental que já determina, que já deixa o seu cérebro ligadinho aí para todos os estímulos que acontecem, e existem os estímulos conscientes, que é quando você para refletir sobre algo e a emoção é despertada. Você para pensar sobre como aquilo foi bom que aconteceu comigo, você fica alegre. Lembra que eu já falo para vocês do exercício de gratidão? É uma forma consciente de você produzir a sensação positiva e a alegria. Lembra o seguinte: seu filhote, sua filhota não tem a consciência, essa parte do cérebro que gera consciência, que desenvolve a razão para a compreensão das situações, a criança ainda não tem. Então a criança vai usar a parte inconsciente, a programação do modelo mental que está lá no inconsciente, que vai amadurecendo ao longo do tempo e vai se enriquecendo. Então você já entendeu que o primeiro estímulo é mental, a coisa acontece na mente. Depois do estímulo mental, a emoção vai se manifestar através das reações fisiológicas. Olha que você precisa prestar atenção nisso, porque seu filhote, sua filhota lá, pequenininho, criança, quando estiver num pico emocional, seja de alegria, de tristeza, de raiva, isso vai estar acontecendo com ela. E se você entender
você vai ter muito mais assertividade na hora de ensinar ela como lidar. Então, as reações fisiológicas que as emoções provocam são diversas, depende de cada situação. A gente pode falar de suor, né? A sudorese nas mãos, o suor no corpo mesmo, frio na barriga, é coisa da emoção também. Essa reação fisiológica, gente, é porque o sangue vai mais para uma determinada região, a depender da emoção que você está sentindo. Então, se você fala de raiva, o sangue vai para os membros, né? Para os músculos, que você está ali, ó. Você fica agitado, você quer botar para fora, você tá com raiva. O medo também, mais ou menos da mesma forma, porque você pode ter que fugir ou lutar. O medo é uma emoção muito interessante que desperta em nós e prepara o nosso corpo para fuga ou para luta. Você tá com medo, é algum perigo que está te afligindo. Então, ou você vai ter que fugir daquele perigo, ou você vai ter que enfrentar aquele perigo. O cérebro manda mensagem, o corpo se prepara para o perigo, aquele medo que você está sentindo. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Aí quando você olha para o seu filhote pequenininho ali, sua filhota pequenininha, isso está acontecendo dentro dela. Quando você não lembra disso, não sabe disso, você lida com as situações como se isso não tivesse acontecendo. E aí erra. Tem taquicardia, coração batendo forte, respiração ofegante, né? Porque você está ali cheio de adrenalina, na alegria vem a euforia, onde você fica tão alegre, relaxado, você não está se defendendo de nada, você está só gozando daquele momento. A vontade de rir é uma reação fisiológica da alegria. A vontade de chorar é uma reação fisiológica, que não é a gente comandando, é o corpo fazendo a gente chorar, né? A agitação, tudo isso são reações fisiológicas, e aí a gente poderia mergulhar aqui e fazer um curso só de como lidar com as emoções. Mas como aqui a gente tem uma live, vamos tentar trazer o máximo de informação para você poder aproveitar e lidar com a educação do seu filhote, da sua filhota aí. Lembrando que aqui a gente ensina como criar filhos disciplinados, sem estresse, sem palmadas, sem castigos. Essa compreensão de como as emoções são processadas, como elas surgem, vai te ajudar a diminuir o estresse na relação com seus filhos, porque você vai entender o que está acontecendo, você vai identificar como ela surgiu e você vai saber orientar seu filho ou sua filha. Se você orienta a criança e ensina ela uma maneira sadia de lidar com as emoções, educar e disciplinar os filhos vai ser uma missão muito mais fácil para você que é mamãe, para você que é papai aí, certo? Eu vou falar disso, inclusive eu separei um momento para a gente falar disso aqui mais na frente. Então você já captou aí na introdução que primeiro a emoção surge aqui na mente, depois a emoção provoca uma reação fisiológica que é involuntária, nós não controlamos, nós sentimos isso e daí vem a reação pessoal de cada um. Quando a gente fala de crianças, essa reação ela é instintiva, gente. A tristeza vai provocar uma determinada reação, a alegria vai provocar outra reação, a raiva, enfim, o medo, são reações instintivas, são reações que vêm da programação natural da espécie. Isso a gente não precisa aprender. A reação pessoal é o que a gente vai adquirir ao longo da vida, através do ambiente que a gente vive, através das nossas experiências, dos ensinamentos dos nossos pais. Então você tem a oportunidade de educar e orientar seus filhotes sobre como lidar com as emoções. Vamos parar para pensar por que cada um reage às emoções de uma forma diferente. O primeiro ponto que você precisa entender é que a maneira como seu filho vai reagir a cada emoção depende do significado que é dado para um determinado fato e até mesmo para a emoção. Para algumas pessoas, o medo carrega o corpo de adrenalina, é prazeroso. A pessoa quer enfrentar aquele medo. A pessoa lida com o medo de uma forma de excitação, porque a pessoa foi condicionada a isso. Para outra pessoa, o medo provoca um pavor que faz a pessoa se esconder. A gente pode citar aqui, inclusive, os traumas, que as pessoas sentem tanto medo, por exemplo, de entrar em um elevador, e esse medo é apavorante, a pessoa não consegue conter, porque o elevador tem um significado muito complicado que está aqui, ó, no subconsciente daquela pessoa. Então, a maneira como a pessoa vai reagir a uma situação e a maneira como ela vai reagir à emoção, depois de aprendido
aprendido, vivido experiências, vai depender do significado que cada um dá. Você, mamãe, você, papai, tem a oportunidade de conduzir esse processo na vida do seu filho ou da sua filha. Se você oferecer significados bacanas, positivos, a criança vai aprender a lidar com as emoções de uma maneira positiva, mesmo que a emoção seja desagradável. Eu costumo dizer que a única emoção agradável de sentir é a alegria. O resto, tristeza, medo, raiva e nojo, são emoções necessárias para a nossa sobrevivência, mas que não são agradáveis. São emoções que despertam em nós reações de defesa. Você está com raiva de alguma coisa que te fez mal, que te atingiu. Você vai se defender dessa coisa. Se você está com medo, é algum perigo. Ou você vai fugir ou você vai lutar contra esse perigo. Se você tem nojo, é porque aquilo não é bom para você e você sente nojo, a reação é essa. Você já vai, se afasta. E a tristeza, naturalmente, também é uma coisa que ninguém gosta de sentir. Ninguém gosta de ser triste. É uma reação nossa a algo que aconteceu com a gente, que foi muito ruim e que a gente não conseguiu evitar. Você pode oferecer ao seu filho, à sua filha, uma maneira bacana de lidar com qualquer uma das emoções. Mesmo a tristeza, o nojo, a raiva e o medo. Com a alegria é só festa, mas também, eu ia deixar passar aqui, mas também é preciso ensinar como lidar com a alegria de forma equilibrada. Senão, o filhote, a filhota vai se transformar naquele indivíduo que sai por aí quando está alegre, gastando dinheiro que não tem, fazendo promessas que não pode cumprir, porque está eufórico, quer o bem de todo mundo. Essa é uma maneira errada de lidar com a alegria e a gente precisa ensinar às nossas crianças. Perceba que a maneira como cada um reage às emoções está aqui, ó, no modelo mental, no inconsciente, naquilo que está programado. Quando a gente vai para o pico da emoção, a gente não tem tempo de pensar. O que pode se fazer é você ensinar ao seu filho, à sua filha, a respirar, ensinar ao seu filho, à sua filha a não tomar decisões quando estiver no pico da emoção. Isso tudo vai sendo automatizado. E aí é preciso a intervenção do papai e da mamãe, sim, ali, ó, bem pequenininhos, já indo, ensinando, falando, repetindo e também demonstrando. Precisamos entender o seguinte: é papel do papai e da mamãe ensinar os filhos como lidar com as emoções. Disso você não pode fugir. É sua missão. Você precisa fazer isso, né? E como é que você vai ensinar? Você falando, você vai reforçando aquele pensamento. A criança vai ouvindo e vai absorvendo, vai guardando na memória aquela frase, aquele ensinamento. Além de falar, você precisa demonstrar como pode ser. Então, na hora que a criança vive uma situação, na hora que a criança está ali num pico emocional, você vai orientar seu filhote, orientar sua filhota, como ela pode agir naquele momento. E você vai também servir de exemplo nas suas situações, nas situações reais, nas situações onde você estiver no pico emocional, você servir de exemplo. Então, através dessas 3 estratégias aqui, falando, demonstrando, na hora que a criança estiver vivendo e servindo de exemplo quando você estiver vivendo as emoções, você trazer para sua criança, mostrar para sua criança, são as formas que você vai ter de ensinar seus filhos a reagirem positivamente às emoções, a reagirem de uma maneira bacana às emoções. Se você fizer isso, vai te ajudar no processo, como eu preciso repetir sempre para vocês não esquecerem. É assim que você vai conseguir criar filhos disciplinados sem se estressar, sem dar palmadas, sem colocar de castigo. A criança aprende naturalmente, viu, gente? Esse é o caminho. Aí é preciso sempre, eu chamo o alerta para vocês, que ensinar seu filho, sua filha a lidar com as emoções não é ficar criticando a maneira como a criança age. Também não é forçar a criança a negar o sentimento. Porque você está com raiva, não precisa sentir raiva, não. Não pode ser dessa forma. Se você orientar a criança, ela vai receber de uma maneira muito mais tranquila do que se você ficar somente criticando ou simplesmente querendo impedir que a criança sinta aquilo que ela está sentindo. Não funciona. Isso, na verdade, vai criar distorções e vai criar uma má administração das emoções. Então, não vai por aí, não. Isso só vai aumentar o estresse e aqui a gente trabalha educando os filhos sem estresse. Vamos lá. Se você começar a ensinar seu filho ou sua filha a lidar com as emoções ainda cedo, a criança vai desenvolver inteligência emocional e quanto mais cedo ela desenvolver essa inteligência, ela se programar emocionalmente de uma forma positiva, mais fácil vai ser para você educar seus filhos, mais fácil vai ser para você oferecer uma disciplina bacana para seus filhos, com rotinas, com hábitos, que a criança vai absorver as coisas com mais tranquilidade. Você ensinando seu filho a lidar com as emoções, eles vão aprender a lidar com as frustrações na hora que você estiver
tiver que orientar, ou na hora que você tiver que estabelecer um limite, naqueles que são inadmissíveis, que a gente já falou diversas vezes em diversas lives, quando chegar o momento de você estabelecer um limite, a criança vai lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila, que ela vai sentir a raiva, ela vai sentir a frustração, mas ela vai se tranquilizar, ela vai entender melhor, vai aceitar melhor aquilo que você está colocando como regra de convivência. Se a criança lida melhor com as frustrações, a criança se torna uma criança mais estável emocionalmente. E as crianças mais estáveis são mais felizes. E a gente combate o estresse. Você não vai ficar perdendo a cabeça nem tendo que bater nos seus filhos ou colocar de castigo. Então é uma sequência, gente. A criança que sabe lidar com as emoções porque você ensinou vai ser mais estável, ela vai ser mais tranquila e mais feliz. A criança mais tranquila e mais feliz vai gerar muito menos situações de estresse no convívio de vocês. Outro ponto, quando você ensina a criança a lidar com as emoções de uma maneira sadia, as crianças se sentem muito mais à vontade para falar sobre seus sentimentos e sobre seus pensamentos. As crianças se sentem muito mais seguras e essa segurança provoca uma harmonia na comunicação com o papai e com a mamãe. Elas são muito mais facilmente compreendidas por você. Não vão ter pensamentos e sentimentos ocultos que você não conseguiu detectar, ou pelo menos isso vai baixar a um nível que você não vai precisar considerar, um nível ali muito baixo. Aí você vai entender seu filhote, que ele vai falar, sua filhota vai falar o que pensou, o que sentiu, não vai ter medo de você, ter confiança, vai se sentir conectada com você. Essas crianças que se comunicam bem, que falam sobre seus pensamentos e seus sentimentos, também são muito menos suscetíveis a bloqueios emocionais. Crianças que ficam se contendo. Pensa naquele papai, naquela mamãe que diga, não pode chorar, que negócio de ficar triste, por que tá com raiva? Cala a boca, engole o choro. Então são crianças que são oprimidas e acabam não colocando para fora seus pensamentos e seus sentimentos. Então essas crianças, elas criam bloqueios emocionais. Mas a gente está falando se você consegue ensinar seu filho, a sua filha a lidar de uma maneira mais sadia com as próprias emoções, onde a criança fala, se revela, coloca para fora, fala das frustrações, eu não gostei, porque pai, normal. E você tá ali, ó, conduzindo esse processo, não vai ser um indivíduo que no futuro vai estar bloqueado emocionalmente, que não consegue se relacionar com as pessoas, que não consegue dizer eu te amo, ou que não consegue dizer quando tá triste, não consegue desabafar com ninguém, não consegue compartilhar problemas. Tudo isso muitas vezes vem de bloqueios criados na infância. E se você aí, mamãe ou papai, tá com algum bloqueiozinho desse, vamos tratar, vamos conduzir esse processo aí para desbloquear, para se sentir livre, mais leve e mais fácil de se relacionar com as pessoas. Esse desbloqueio emocional, essa liberdade emocional, essa tranquilidade emocional que é produzida na infância vai te ajudar a criar filhos disciplinados sem estresse, sem palmadas, sem castigos. A relação vai ficar mais leve, pode acreditar. Tudo que eu trago aqui nas lives, nos vídeos, até um vídeo que possa parecer engraçado, se você souber interpretar, vai ter ali alguma mensagem que vai te ajudar a alcançar esse objetivo. Mais uma vantagem que eu preciso lembrar com vocês aqui. Se você ensina seu filho ou sua filha a lidar de maneira sadia com as emoções, você vai criar empatia, vai facilitar o processo de conexão emocional. Essa empatia vai trazer muitas vantagens na forma de se relacionar com seus filhos, porque a criança, ela vai se conectar também. Então, quando você se chatear com algo, a criança vai perceber, e a criança não quer isso. A criança não quer mamãe chateada. A criança não quer papai chateado. E aí sempre tem alguém que fala assim, mas meu filho me pirraça, faz isso, sabe que eu não gosto, até eu gritar. A gente precisa parar para ver o que é. Se a criança está fazendo isso, na maioria das vezes que eu acompanho casos assim, eu vou dizer para você que é mamãe, para você que é papai, que está aí assistindo, que é uma forma da criança chamar atenção, porque a criança não está tendo alguma necessidade atendida. E às vezes papai e mamãe acham assim, mas eu dou tanta atenção para meu filho, eu dou tanta atenção para minha filha, e é verdade. Só que a sua forma de dar atenção talvez não esteja conectada com a necessidade da criança. Tem pai e mãe que trabalham horrores para poder prover as coisas para os filhos. É uma forma de dar atenção, mas muitas vezes está deixando de lado algumas necessidades que as crianças estão tendo, e a criança às vezes prefere ver o pai ou a mãe olhando para ela, mesmo que seja para brigar, do que não olhando. Então, deixa aí, ó, uma reflexãozinha para vocês aí. Uma reflexão para você fazer sobre sua situação. Gente, esse negócio de emoção é tão
tão interessante, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam das emoções como se fossem padrões. E, na verdade, cada indivíduo processa a emoção de uma determinada forma. Nós temos a programação natural da espécie e o significado de cada emoção. Como eu falei para vocês, as emoções que trazem defesas, tristeza, que a gente se defende, ninguém quer ficar triste, que a gente quer se afastar da tristeza. É um sentimento ali que surge diante das situações que ocorreram desagradáveis e você vai evitar essas situações desagradáveis. Tem o nojo, que são coisas ruins que você não quer perto de você. Tem o medo, são perigos identificados pelo nosso cérebro. E tem a raiva, que também é alguma coisa que está te fazendo mal, você fica com raiva. Então, essas 4 emoções são de defesa. A alegria é uma percepção positiva de algo que está acontecendo conosco. Então, a gente tem esse padrão do que significa a emoção. Mas a maneira de lidar e a maneira de encarar cada situação é individual. Cada pessoa vai ter uma forma de lidar, às vezes, com a mesma situação. As formas podem ser semelhantes, mas podem ser completamente divergentes. Tem uma história de 2 irmãos gêmeos que um fazia terapia. O problema dele é porque ele não se sentia amado pela mãe. E esse processo foi sendo desenvolvido na terapia quando o irmão dele foi chamado, para ser ouvido, para que as coisas ficassem mais claras, para que fossem compreendidas. E na sessão foi perguntado ao irmão sobre os episódios e se chegou à conclusão do seguinte, que em um determinado momento eles quebraram uma cristaleira, Na situação ali, a mamãe ficou muito brava e a mãe falou coisas que para um irmão, aquele que estava fazendo terapia, aquilo ficou marcado por toda a vida. Para o outro irmão, quando soube que esse era o motivo, na sessão que estavam os 2 participando, o outro irmão fez, não, mas ela nem brigou tanto com a gente assim, ela nem foi tão dura, em outras situações ela foi muito mais dura do que naquela, eu pensei que a gente ia sofrer com aquilo que a gente fez. Então perceba que o mesmo fato, as mesmas palavras que foram faladas para os 2 irmãos gêmeos, um processou de uma forma completamente diferente do outro, e você precisa orientar seus filhos como eles processarem as experiências e as emoções. Se você não estiver acompanhando esse processo, se você não tiver disposição para orientar seus filhos, a vida vai fazer deles o que quiser e você não vai ter interferência nisso. Aí a gente não sabe no que vai dar. Pode crescer um indivíduo muito forte emocionalmente, muito sadio, ou pode crescer um indivíduo traumatizado, um indivíduo bloqueado, um indivíduo infeliz, pura e simplesmente porque não teve orientação emocional. E aí vale chamar a atenção de vocês o seguinte, se você não lida bem com suas emoções, se você vive perdendo a cabeça, se você vive numa montanha-russa emocional, se você não consegue sair dos picos emocionais, seja uma emoção agradável ou desagradável. Você, quando fica triste por muito tempo, se você fica alegre, fica eufórica e a ponto de fazer bobagem, tá na hora de começar a desenvolver esse equilíbrio emocional, desenvolver a inteligência emocional, porque você precisa ensinar seus filhotes como fazer isso. Se você não sabe, com certeza está servindo de exemplo negativo, porque os filhotes estão aprendendo do mesmo jeito. O que não pode de jeito nenhum é você querer exigir dos seus filhos aquilo que você não ensinou, aquilo que você não ensina e não pratica, fica muito difícil. Então, se você quer aprender a lidar com suas emoções, vamos com a gente, porque aqui a gente faz isso, a gente aprende isso. Gente, quando eu estou iniciando um processo de acompanhamento, individual ou em grupo, tanto faz, porque mesmo os acompanhamentos em grupo, tem a parte que é individualizada. O primeiro passo que eu dou com a mamãe é fazer um diagnóstico do estado emocional e psicológico da mamãe. A partir daí, a gente busca estabilizar, sair dos picos emocionais. Sabe por quê? Os picos emocionais não fornecem nenhuma possibilidade de raciocínio claro e boa gestão das situações no dia a dia com os filhos. Então, o primeiro passo é fazer essa avaliação e estabilizar as emoções. Tirar a mamãe do pico de estresse. Então, a mamãe que tem muito medo das coisas, calma, a gente estabiliza, traz a capacidade de raciocinar a respeito de cada situação e aí a gente começa o trabalho. Essa estabilidade emocional é fundamental. Então, se você não está muito estável, está perdendo a cabeça com tudo, foca nisso. Eu sempre dou o exemplo do avião, As comissárias de bordo, os comissários de bordo que chegam lá e dão o aviso no início do voo que se tiver alguma situação de emergência, você precisa colocar a sua máscara primeiro para depois ajudar quem precisar de auxílio. A mesma coisa, se você quiser estabilizar o comportamento do seu filhote, da sua filhota, se você quiser regular algum tipo de comportamento dos seus filhos, você precisa colocar sua máscara, você precisa se tranquilizar, você precisa se harmonizar para depois você poder
poder transmitir e corrigir alguma coisa de outra pessoa, mesmo que sejam seus filhotes pequenos. Tem gente também que diz assim, eu tenho que ter muito cuidado, porque meu filho ou minha filha, né, criança, meu filho ou minha filha faz chantagem emocional comigo, por isso eu não dou nem atenção, que é só chantagem emocional. Muita gente faz isso, né? Isso que você está chamando de chantagem emocional é a forma que seu filho ou sua filha aí na sua casa, pequenininho ou pequenininha, aprendeu que é a forma mais eficiente ou de chamar a sua atenção ou de conseguir aquilo que ela está desejando. Então você precisa ensinar uma outra forma, porque de alguma maneira essa criança está sendo estimulada a agir dessa forma. Então é preciso identificar qual é esse estímulo, se o estímulo é a falta de atenção e a criança está chamando a atenção. Eu já falei no início da live, dei um exemplo, né? A criança prefere o pai ou a mãe, mesmo brigando, olhando para ela, do que não olhando. Ou então a criança foi estimulada mesmo, que dessa forma ela conseguia. Então a criança que chora muito porque sabe que quando chora ela consegue aquela coisa. Mas a maneira de você corrigir isso não é virando as costas, é ensinando a criança outra forma de interagir com você e de conseguir o que ela quer. Ou ela não consegue de jeito nenhum, ou ela consegue do jeito certo. Se é algo que você não tem que dar para o seu filho, que não tem que permitir seu filho, isso não pode acontecer chorando ou sem chorar. E se é algo que você vai acabar dando ou permitindo, você precisa dar ou permitir com a criança agindo de outra maneira, que você vai orientar e ensinar ela como fazer. Seu filho ou sua filha, se está agindo dessa forma, ela precisa ser ensinada que existem outros caminhos para ela alcançar aquilo que ela deseja. Essa compreensão é fundamental se você quer evitar estresse, porque quem age dessa maneira, conduzindo a criança a ficar chorando até conseguir, essa pessoa está aumentando o nível de estresse da relação. Ninguém gosta de ouvir choro e você está conduzindo exatamente para isso. E aqui a gente cria filhos disciplinados sem estresse. Você vai oferecer disciplina para a criança entender que pelo caminho da disciplina é muito mais fácil, muito melhor de conseguir as coisas. Você vai se aproximar mais, você vai se conectar, você vai ouvir a sua criança. O problema é que muita gente acaba cedendo ao choro. E aí, em vez de fazer a criança parar de chorar, dá o que tá, o que não quer, não conversa, enfim, meu Deus do céu, eu fico assim, observando quando a gente conversa, e aí que a mamãe entende o processo, é como se surgisse uma luz, assim, né? É assim, é quando faz a primeira vez, quando conduz a situação corretamente da primeira vez, que dá certo, que em vez de negligenciar o choro, ou em vez de ceder ao choro, intervém, se conecta com a criança, tira a criança do pico emocional, demonstra outro caminho de como se relacionar e funciona. Parece que surge uma luz na vida da família. E aí, o estresse vai embora. Isso acontece. Gente, eu sempre, quando eu tô falando a respeito de um tema com vocês, sempre vem alguns alertas, algumas possibilidades de confusão que surgem à minha mente. E uma coisa que me veio à mente aqui agora para eu falar para vocês, que quando eu digo que você precisa ensinar seus filhos a lidarem com as emoções, você precisa mergulhar nesse processo, interagindo com seus filhos e valorizando as emoções dos seus filhos, não quer dizer supervalorizar cada sentimento, cada emoção, cada coisa que acontece. Às vezes o papai ou a mamãe que quer lidar com isso de uma maneira bacana acaba ficando chamando a atenção da criança para algo errado. Então aconteceu alguma coisa que a criança ficou com medo, o medo da criança já passou, a criança já está em outra situação e o papai e a mamãe ficam ali querendo tocar no assunto. Isso não precisa ser feito, isso vai atrapalhar o processo. A ideia é deixar fluir e você orientar para que os sentimentos e as emoções da criança levem a criança a agirem de uma maneira bacana. Se a criança já saiu do pico emocional, não é você que vai ficar chamando ela para ela mergulhar nesse pico emocional de novo só porque você quer dar alguma lição ou você quer falar alguma coisa. Você vai aproveitar os momentos oportunos e vai ajudar a criança, seu filho ou sua filha, a gerenciar as emoções sempre através do seu discurso, daquilo que você fala, ensinando, através da demonstração. Você vai fazer, reproduzir ali o comportamento que a criança poderia fazer, e nos momentos que você estiver no pico emocional, vivendo as emoções, você precisa ter isso no seu modelo de comportamento para servir de exemplo para os seus filhos. Não adianta você querer que seu filho não perca a cabeça, não grite, não chore, se quando a criança te desobedece, você perde a cabeça, fica com raiva, grita, às vezes acaba até batendo na criança. Esse é o exemplo que você está dando à criança com os recursos que ela tem, com a possibilidade que ela tem de agir, ela vai naturalmente gritar, perder a cabeça e muitas vezes partir para agressividade também. Ela vai estar seguindo o seu
exemplo, isso precisa estar claro na sua mente. Precisa dar um exemplo positivo se você quer fugir do estresse e você quer criar filhos disciplinados sem precisar recorrer a palmadas e a castigos, tá bom? E outra coisa, essa questão é fundamental se você quer ensinar seus filhos a lidar bem com as emoções. Você não pode querer que seu filho seja uma cópia de você. Você não pode querer que seu filho ou sua filha lide com as emoções dela como se fosse você sentindo. Você tem a sua história, você tem as suas dores, você tem os seus medos, você tem os seus bloqueios, você tem a sua história de vida que te construiu. Essa história não pertence ao seu filho ou à sua filha. Permita que a sua criança viva a própria história. Aproveite a oportunidade para que as lições positivas sejam tiradas de cada experiência e que as emoções sejam aliadas do seu filho ou da sua filha e não inimigas do bom desenvolvimento da criança. As emoções, gente, podem ser aliadas do processo de desenvolvimento infantil. Isso depende muito de você. Fica aí a dica. Se você parar para pensar que o seu filho ou a sua filha vai reproduzir exatamente igual as emoções da forma como você processa, isso não é verdade. Pensar que seu filho ou sua filha vai ter uma história de vida exatamente igual à sua, aquilo que aconteceu de errado com você também vai acontecer na vida da sua criança. Isso não é bacana, não é sadio e vai só transmitir suas dores para os seus filhos. Certo? Vamos pensar em como fazer, em como conduzir. Eu já falei um monte de coisa aqui do que não fazer. Agora vamos pensar no que fazer, né? Se você quer ensinar seu filho ou sua filha a lidar bem com as emoções, você precisa ter sempre em mente isso que eu acabei de falar. Cada um processa suas emoções de acordo com suas experiências. Cada um vai processar de uma maneira diferente. Você não pode criar a expectativa de que seus filhos sejam exatamente iguais a você. Como eu falei no meio da live, 2 irmãos gêmeos que vivem a mesma situação no mesmo momento podem ter percepções completamente diferentes, acabarem desenvolvendo personalidades completamente diferentes e viverem traumas e dores completamente diferentes. Então, você precisa respeitar a individualidade do seu filho ou da sua filha, mesmo que convivam ali no mesmo ambiente com irmãos. Ouça seu filho, ouça sua filha. É assim que você vai conseguir entender, se conectar e orientar para que eles possam lidar com as emoções de uma maneira sadia. Ainda falando de conexão, tá? Para você ensinar uma criança a lidar com as emoções, você precisa se conectar com ela. Se você não se conecta, você não vai nem saber o que a criança está sentindo, como é que você vai ensinar. Então, uma boa forma de se conectar é conversar com seus filhos. Sempre que você conversar, você conversa olhando, dando atenção real, dando importância a essa conversa. Não é uma conversa sem atenção, porque não vai te agregar em nada. Você não vai conseguir captar os sentimentos e os pensamentos dos seus filhos se você não tiver com a atenção dedicada. Através dessa conversa, você vai tentar identificar os gatilhos das emoções, os pensamentos, as percepções que provocam as emoções na sua criança. Lembra que eu falei? Primeiro é na mente, lá no início da live. Então, a emoção surge primeiro na mente. Então, a sua criança, mesmo instintivamente, pensou algo, entendeu algo daquela situação, a emoção surgiu, provocando as reações fisiológicas próprias de cada emoção. Você identificou os gatilhos, identificou o que aquilo significou para a criança, qual foi o pensamento que ela teve. Você vai oferecer outros significados, sempre que você achar pertinente. Quando você identificar que o significado que a criança deu foi correto, foi positivo, você vai elogiar. Você vai, isso aí, filho, realmente, você pensou certo. E aí você vai provocar reflexões, sempre prestando atenção na capacidade da criança de processar essas informações. Lembrando que a criança vive instintivamente, vive baseado nas emoções. A ideia é criar um modelo mental que leve a criança a agir corretamente. Então, se você identificou que o significado que a criança deu foi errado, você pode oferecer outro significado, trazer a criança para o seu pensamento, e para isso você precisa ser paciente. Evite julgamentos e se harmonize com o que a criança está sentindo e está pensando para você fazer as intervenções, ok? E por último, quando você quiser ensinar seu filho ou sua filha a lidar de uma maneira sadia com as emoções, um dos primeiros passos que você precisa é se solidarizar com aquilo que seu filho está sentindo e oferecer apoio emocional. Então, seu filho está com raiva, filho, eu sei que você está com raiva, eu entendo, eu também já senti raiva em diversas situações. Vem cá, calma, vamos pensar uma outra coisa aqui. E aí você está respeitando o que seu filho ou sua filha está sentindo. O que acontece muito é que pais e mães não respeitam os sentimentos das crianças, não respeitam os gostos, porque acham que crianças pequenas não têm sentimentos nem gostos próprios. Então, a partir do momento que você respeita e não menospreza o sentimento da criança, fica muito mais fácil. A maneira
maneira como você vai sugerir uma outra forma de reagir a essas emoções também tem que ser respeitosa. Então, se você fala, filho, vamos respirar, precisa respirar. Ó, eu tô querendo que você se acalme, respira, ó, faz comigo. É diferente de respire. Respire para passar raiva, respire. Essa não é uma forma respeitosa e solidária de lidar. Quando você chamar seu filho ou sua filha para sair do local, para sair de um pico emocional, é uma forma de reagir à emoção. Você não vai falar, saia daqui, você tá com raiva, saia daqui. Isso não é uma forma respeitosa de fazer, né? Você vai falar, filho, vamos sair daqui. Você tá com muita raiva do seu amiguinho, você tá com raiva da situação. Vamos sair para passar essa raiva, vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Ou se você sugere algo para ocupar a mente da criança, né? Filho, vamos fazer uma outra coisa, vamos pensar em se distrair, tá? E aí você vai de uma maneira tranquila e respeitosa, conectada, de maneira deixando claro que você está ali dando um apoio, que você está ajudando, você não está condenando, você não está reclamando, e mesmo que precise de uma orientação ou de uma repreensão, faça de maneira respeitosa caso a criança tenha tomado uma atitude. Não, isso não foi legal, isso está errado, você está com muita raiva, eu não quero conversar com você agora, mas depois nós vamos conversar. Vamos ali, vamos sair daqui, passar essa raiva para respirar, e aí passando o sentimento, você vendo que seu filho ou sua filha estabilizou, você vai fazer a repreensão e a orientação devida para que aquele tipo de comportamento não se repita. É fundamental que você tenha essa harmonia. Uma outra forma de você fazer isso, de você se conectar, de você modelar, é você contar as suas experiências e a maneira como você reagiu quando viveu algo semelhante. Ó, eu sei exatamente o que você está sentindo, eu já passei por isso. Tal dia aconteceu isso comigo, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva do meu colega de trabalho, mas eu não bati nele. Eu simplesmente me afastei, como a gente fez agora. Eu saí de perto dele até minha raiva passar. Quando minha raiva passou, eu voltei para perto dele. E aí eu conversei com ele. Isso, gente, não impede, inclusive, de você ensinar a criança a se defender, tá? Você pode ensinar a criança a não permitir que alguém abuse fisicamente, que alguém bata, que ela saiba se defender. Isso não exclui, não. Se você consegue ensinar seu filho ou sua filha a lidar bem com as emoções, educar e disciplinar seus filhos, vai ser mais fácil para você. E aqui é a nossa turma do sem estresse, sem palmadas e sem castigos. Certo? Eu separei 2 dicas aqui para você colocar os ensinamentos da live, para tirar da teoria, botar na prática. Não só ficar ouvindo aqui, achando bonito o que Ed está falando, mas trazer efeitos na sua vida e na vida dos seus filhos. Uma boa forma de você ensinar seus filhos a lidarem bem com as emoções, a reagirem e a desenvolverem o autocontrole e a inteligência emocional é você praticar e ensinar, mesmo aos seus filhos pequenininhos, o exercício de respiração. Então, quando você vê que está perdendo a paciência, quando você vê que está ficando com raiva, respira, chama seu filho. Peraí, filho, eu estou ficando com raiva, eu estou ficando impaciente, porque você não está me ouvindo, deixa eu respirar aqui, fazer meu exercício de respiração, para eu não perder a paciência, tá? Respirou. E a mesma coisa você pode fazer com ele ou com ela, seu filho ou sua filha, quando você vê que está com raiva. Está com raiva, respira, vamos respirar, você vai ver que essa raiva vai passar. A raiva não é legal de sentir, respira. Você está com muito medo, está apavorado, ó, vamos respirar. Mamãe, quando está com muito medo, respira e aí se acalma, ó. E a criança aprende. Tem até alguns vídeos que vocês podem buscar aí no Instagram ou no Facebook. Tem um que o filho faz uma traquinagem e depois o próprio filho fala, respira, mamãe, respira, porque viu que a mamãe estava reclamando com ele. Aquilo já é reflexo do ensinamento que a mãe leva para ele. E tem um vídeo também que é a mamãe meditando e a filhinha pequenininha meditando junto com ela. Então tudo isso é através do exemplo, você demonstrando. Então o exercício de respiração é fácil, simples, e você pode ajudar seu filho ou a sua filha a começar a exercitar isso desde criança, já aprendendo a conter os impulsos. Não é conter as emoções, não. A emoção ela vai sentir, mas conter os impulsos para que elas não precisem agir por impulso e comece a disciplinar e já está no modelo mental delas, mesmo quando se tornem adultos esses indivíduos, né, seu filho ou sua filha, para poder ter uma gestão boa das emoções e desenvolver a inteligência emocional. A segunda dica que eu separei para vocês aqui é sobre criar algo para ocupar a mente. Então, se você pretende ensinar seu filho ou sua filha a lidar bem com as emoções, ocupar a mente é um bom caminho. E isso você vai fazer de uma forma interessante para sua criança. Você vai chamar a criança
para fazer algo de forma interessante para ela. Filho, vamos para lá, ó, aqui não tá legal, você tá com muita raiva, vamos para lá, que lá, ó, você se acalma. Então você vai conduzir a forma de maneira que seja interessante para a criança ocupar a mente. Vamos brincar ali no balanço, eu e você? Vamos, tem tempo que eu não brinco, e aí você vai ocupar a mente. Vamos sair, você não tá legal, você tá chateado, vamos brincar ali no balanço, ou vamos tomar um banho de piscina, isso aqui não tá bacana, você já se chateou, vamos tomar um banho de piscina com o papai, vamos tomar um banho de piscina com a mamãe. Leve algo interessante para ocupar a mente da criança e você vai mostrar para a criança, você vai sinalizar para a criança o processo. Não é feito aleatório, não. A criança vai entender o que aconteceu, entender naturalmente, instintivamente, em primeiro momento, que ela vai estar conectada com suas emoções e percebendo e se conhecendo através das emoções dela. Você vai ensinar falando. E pensa assim, ó, não é preciso você enganar seu filho ou sua filha para poder apresentar uma outra alternativa. É sinalizando para a criança o que está sendo feito e que isso vai ser bom para ela. Mas aí você vai fazer um discurso apropriado para seu filho ou para sua filha. Por isso que tem que ser interessante. E por isso que quando a raiva passar, você vai fazer ela experimentar a sensação de bem-estar. Tá vendo? Olha como você tá agora. Olha como você tá mais alegre. Você tá sorrindo, tá vendo? Tava com raiva naquela hora, agora você já tá feliz de novo. Foi só a gente sair dali e fazer uma outra coisa legal. A criança vai começar a implementar esse modelo, a repetir esse processo. Você vai fazer 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias, a criança vai internalizar essa forma de lidar com as emoções. E você vai fortalecer isso. Quando a coisa acontecer, se a criança estiver bem, você vai chamar a atenção dela. Olha, tá vendo como é legal? Quando a gente tá com raiva, a gente sai de perto. Como é legal a gente respirar para a raiva passar. Isso tudo é ensinamento, gente. É ensinando a lidar. Lembrando, o seu exemplo é fundamental. Então, se você anda desestabilizado emocionalmente, perdendo a cabeça, estourando com seu filho, com sua filha, vamos aprender, trazer essas práticas para serem uma verdade na sua vida também, na sua forma de lidar com suas emoções, que só vai ajudar a você a diminuir o estresse, também aos seus filhos, porque vão crescer já com um modelo mental bem bacana, certo? Aproveitem, coloquem em prática na sua vida, nas vidas de seus filhos. Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Tchau, tchau e até amanhã.